Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, dá um feeling para a gente aí se o som está chegando legal, se a imagem está chegando legal, que nós estamos transmitindo aqui de nosso ashram hoje, né? Então para a gente é importante o feeling de vocês também, tá? Bom, o nosso seminário sobre a Bíblia e os discos voadores e os extraterrestres, né? Nós não poderíamos deixar, né, de falar de dois aspectos interessantes. Hoje nós vamos falar também de Jesus. Mas nós temos uma coisa lá na Gênesis, no Antigo Testamento, que é de uma discussão muito interessante para a gente fazer hoje, tá? Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar no que nós vamos chamar de paraíso. O paraíso de Adão e Eva. Esse mito, né, é o início da Gênesis da criação, certo? O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Faz parte é o primeiro livro do Pentateuco, né? O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, tá? São 5 primeiros livros da Bíblia, cujo primeiro é a Gênese de Moisés. Depois nós temos o Êxodo, né? Na Gênese, ela vai da história desde a criação de Adão e Eva, ela vai até o grande dilúvio de Noé, ok? Depois ela para aí. Aí começa o segundo livro, que é o livro do Êxodos, que é exatamente o livro sobre Moisés e a fuga do cativeiro do Egito, certo? Aquela história de abrir o Mar Morto, toda aquela coisa toda. Nós já conversamos um pouco com vocês. Então, a primeira coisa importante a se perguntar, né, onde era o paraíso? Onde ficava esse paraíso? Oi? Escreve um pouco maior, dá mais um na câmera lá, Carlão. Deixa o Carlão dar, fica sentado aí. Né? Foca mais a lousa para mim, Carlão. Essa câmera tem que ficar sempre no meio, mais focada na lousa. Onde ficava esse paraíso perdido? Né? Da qual Adão e Eva foram expulsos. Ok? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou deixar no ar. Nós temos um outro livro, né? Um outro livro muito interessante, que é meio apócrifo na história, que é o livro de Enoque. É o livro de Enoque. Não sei se vocês sabem, mas o pastor Enoque, ele é bíblico. Né? Vocês vão perceber, todas as vezes que vocês verem um nome terminado em El, ele é de origem judaica, é judeu, entendeu? Ok? Então, esse sufixo El, ele sempre vai significar povo escolhido por Deus, ou aliado à divindade. Então, por isso que o próprio estado de Israel, aí você tem todos os anjos, né? Tem Eliel, Ezequiel, né? Salatiel, todos esses nomes são nomes de anjos, né? São nomes de origem judaica. Então, todos os judeus vai ter este nome, Eliel, né? Você tem o anjo Lalael, vocês conhecem? Esse é famoso. Tem Joel. Agora eu vou fazer uma curiosidade para vocês, que talvez vocês nunca prestaram atenção, nunca sacaram isso, né? Quando vocês vão assistir o filme do Super-Homem, do Superman, vocês vão ver que o Superman vem do planeta Krypton. Alright? E o pai do Super-Homem se chamava Jor.
E o super-homem se chamava Kal-El. Logo, the Superman é judeu. O cara que escreveu o Super-Homem, ele colocou todos esses aspectos judaicos. Né? O escritor era judeu. Você está entendendo? As pessoas não sacam isso quando assistem o Super-Homem. Tem que ter um pouco dessa cultura judaico-cristã também, né? Anjo Micael, você está entendendo? Que a gente chama de Miguel Arcanjo, tá? Mas não é Miguel, é Micael. Né? Então tudo que tem El no final, Gabriel, tudo é judeu. Ok? Tá? Muito bem, esse é Então, o Enoque fala assim, né? Fala dos anjos decaídos, né? Fala que esses anjos decaídos, né, que provavelmente vieram das estrelas, eles se encantaram com as mulheres da terra, e entre eles falaram assim: vamos fazer filho com as mulheres da terra? Desse consórcio entre os anjos e as mulheres da terra, nasceu uma raça de gigantes, que passaram a oprimir a jovem humanidade. Hã? Não tem nada de filisteu na jogada aí. Não. Então, isso aqui é bem começo de tudo. Né? Então, é engraçado que esse pessoal que tem o Samael, né? Então, o chefe dessa horda de espíritos se chamava Samiasa. O Y aqui. E ele, né, falou assim para essa turma aqui: olha, nós fizemos um juramento, presta atenção, olha que interessante, está no livro de Enoque, de vir levar a cabo essa experiência na Terra. E eu, né, depois que a gente fez um conclave, que eles juraram, né, de levar a cabo essa experiência até o fim. Porque o Samiasa, o chefe da horda, ele se comprometeu diretamente com o comando da federação. Olha que louco. De levar a cabo essa experiência até o fim. Esses indivíduos, né, citado por Enoque, dos anjos decaídos, que foram expulsos do paraíso e vieram ter na Terra, decaídos no planeta primitivo e atrasado, esses todos eram ETs. Eles foram expurgados de um mundo distante, que é o planeta Capela, né? O planeta não, o sistema de Capela, o planeta lá. E lá era o paraíso perdido de Adão e Eva. Na Gênese, Adão e Eva usa esse símbolo da raça adâmica, que foram expulsos de um paraíso distante, num processo de final de ciclo evolutivo, e a escória kármica daquele planeta não podia continuar na era da luz de Capela. Então eles foram transmigrados para o planeta Terra, que estava há 15 mil anos antes de Cristo, que é o começo da civilização adâmica, que é o começo da civilização atlântica. Por isso que chama civilização adâmica, é os descendentes diretos de Adão, tá? Que vão constituir a civilização. E esse cruzamento aconteceu realmente, porque aqui existia uma raça, que é chamada primeira raça, eram os Rutas. Eles eram pele escura, a origem é africana, na África, e eles tinham 1,55 m e 1,60 m de altura no máximo. Eles eram pequenos, como se fossem pigmeus mesmo, né? E eles que povoavam. Aí os engenheiros siderais tiveram que fazer um cruzamento genético para essa nova alma que viria, e deu uma raça de uns caras de 1,80 m, 1,90 m de altura. Por isso que é uma raça de gigantes, porque em relação àqueles que tinham, que eles eram muito altos, muito grandes, e de pele vermelha, que foram os Atlantes, que é o típico índio americano, né, que restou ainda dessa coisa. Então, no livro de Enoque, nós vamos ter muitos relatos
da chegada dos deuses na terra, ou semideuses, ou expulsos do paraíso. Essa expulsão tinha que ser de algum lugar, então, e era fora da terra. E tudo que é fora da terra a gente costuma chamar de extraterrestre. Então a Bíblia, ela está cheia de menções subliminar sobre o conceito de extraterrestres chegando à terra e se misturando com a nossa civilização. Sim, uma coisa vocês têm que entender, que o livro de Enoque só existe na Bíblia judaica. Nas Bíblias católica, todos os evangélicos, ela foi retirada. O livro de Enoque não existe, ele foi retirado, né, por ser considerado não, assim, apócrifo. Apócrifo, que é uma palavra que significa de origem não divina. Mas, na verdade, o livro de Enoque ele é muito interessante. O livro de Enoque, o profeta Enoque, e que provavelmente, assim como a maior parte dos grandes profetas antigos, né, o próprio Noé, por exemplo, né, quanto mais longe a gente vai no Antigo Testamento, aqueles começos, mais perto de Atlântida nós vamos chegar. Você está entendendo? Então eles estavam falando de coisas muito antigas, né? Na próxima semana agora nós vamos iniciar um seminário sobre Noé e o grande dilúvio universal. Vai ser muito interessante, vão ser 3 aulas, né? Segunda, terça e quarta, onde a gente vai estar discutindo quem foi na verdade Noé. Existiu a arca de madeira? Levar um casal de bicho? Eu quero vir pegar um casal de onça aqui no Brasil, né? Se ele estava lá no Afeganistão. Porque o Noé era afegão, tá? O Monte Ararat fica no Afeganistão. Então nós vamos discutir, fazer uma discussão interessante sobre tudo isso, porque aquilo que eu falei para vocês, aonde a fumaça há fogo, mas você tem que reinterpretar as datas. Os antigos não sabiam medir datas, eles não sabiam medir tempo, no espaço-tempo das coisas, igual os Vedas. Os Vedas, quando vai falar da guerra dos deuses e tal, sabe? De Krishna, tal, Rama, a guerra de Rama, tudo isso daí. Então nós vamos associar uma história daqueles povos com as histórias bíblicas e a gente vai tirar a conclusão de que, e quando, e como, e do que eles estavam falando. Tá? Então, o paraíso perdido e a expulsão de Adão não era o planeta Terra. Então o conceito de Adão e Eva... Desculpa. Um conceito interessante de se falar de Adão e Eva significa o seguinte, que a experiência na qual esses espíritos vão vivenciar na Terra é uma experiência sexuada, dividida em 2 sexos. Existem mundos onde essa experiência não funciona desse jeito, é kármica, mas não há divisão em 2 sexos. Já elimina 90% do sofrimento humano, né? É um karma mais light, né? Tem ninguém mandando em nós, né? Aquela coisa beleza, né? Então, no universo, na nossa galáxia, existem bilhões de planetas com experiências no plano físico, né? E é claro, o comando não vai fazer tudo igual, né? Você vê, só no planeta Terra, quantas formas de vidas diferentes nós temos aqui, né? Insetos, animais, planta, mosquitinho, porva, enchendo o saco da gente, né? Quero saber quem criou o mosquito porva, né? Para quê? Isso é que o cara tinha que fazer na vida, né? Eu desenhando para encher o saco dos outros, né? Fala, vou apurrinhar aqueles humanos, que é um bicho, que pernilongo é a mesma coisa, né? Além de apurrinhar com o barulhinho, ainda transmite doença, desgraçado, né? E mosquitinho porva não pode ver um monte de bosta que ele vai lá, né? Tá louco, viu? Vou ter que discutir com os homens, né? Por que Deus, ó Senhor? Ai, ai. E quando você estuda os livros aqui, é muito interessante que esses anjos decaídos, né, eles eram muito avançados
científica e intelectualmente lá, né, quando eles vieram de lá. Então, desde cedo eles começaram a ensinar astronomia, ensinar astrologia, ensinar um monte de coisa para as pessoas daqui. Já desde cedo, porque eles eram pessoas muito inteligentes. Eles deram uma diferença muito grande no processo evolutivo dos Judas que estavam aqui. Eles simplesmente esse povo não falava, esse povo só grunhia. Os Judas não tinha uma linguagem, não tinha linguagem. Eles pegaram esse povo, organizaram em cidades, tiraram das cavernas e começaram a organizar em cidades uma língua falada, depois desenvolveram escrita, tudo lá na época da Atlântida. Só que eles eram gente ruim. Eles eram gente que escravizava e oprimia. Porque eles eram filha das putas. Por isso que eles saíram lá e foram expulsos, né? Então esse pessoal ficou mais de 5.000 anos no processo evolutivo até chegar ao fim do processo Atlante. Ok? É como nós, 5.000 anos de história, nós estamos chegando no auge da civilização, que vai ter uma transição e uma transmigração estelar de armas, e nós vamos expulsar muita gente daqui e mandar para o planeta Chupão. Vocês conhecem a história do planeta Chupão, né? Mandar tudo para lá, né? Quero ver quem vai ser candidato ao Chupão. Vai ter muita gente, eu já até escrevi os caras lá. Falei, esse pode levar. Não tem mais jeito. Muito karma. Por isso que eu falei para vocês têm que ter amizade e arrumar relacionamento com gente com pouco karma. Senão você vai ser arrastado. Sabe o que é arrastado? Porque o nosso sistema, se você não encontrar um equilíbrio, a força que o trigueirinho dá o nome de forças involutivas, que trabalham num processo da involução, ela arrasta você. Por isso que vem um avatar, por isso que vem alguém com xixá na autoria, por isso que vem um disco voador. O disco voador tem que fazer essa separação. Ele tem que tirar as pessoas das forças involutivas, que arrastam as pessoas para as trevas, para o sofrimento, para a não evolução. E as forças evolutivas são aquelas que vai trazer você para a luz, para o despertar, para o acordar. Você está entendendo? Não existe uma guerra entre Satanás, né, demônio e a luz. Não, isso não existe. Só existe esta energia que você, no seu livre-arbítrio, tem que fazer as escolhas. Você vai servir as trevas ou servir a luz? Né? Você está me entendendo? É aquilo que Jesus sempre dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Na semana que vem nós vamos ter um seminário especial também, né? Especial todinho, sobre Jesus e os extraterrestres. Tá? Hoje eu vou dar só uma breve, uma pincelada para vocês entenderem, né? Uma concepção de Jesus. Uma concepção dos avatares, do mesmo conceito de Elias, do mesmo conceito de alguns avatares que foram enviados naquela época. E vocês vão ver aonde entra o extraterrestre nessa jogada. Tá? Então vamos lá.